Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira do Pré-Calouro. O tema da aula de hoje é romantismo, vamos dar continuidade à aula passada, já falamos da primeira, segunda, terceira gerações, agora é a hora de conhecer a vida e a obra dos autores. Preparado, então? Vamos conhecer a vida e a obra do primeiro poeta do romantismo brasileiro, Gonçalves de Magalhães. Verdade seja dita, ele não é um poeta talentoso e talvez seja o último na questão da qualidade literária, mas tem uma fama histórica. Foi o primeiro poeta a publicar um livro romântico no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836. Fez poesia religiosa e inaugurou a poesia épica indianista com o livro A Confederação dos Tamoios. Um episódio interessante na vida do Magalhães, ele travou uma briga com Alencar. Na verdade, não foi muito uma briga entre o Alencar e o Magalhães, mas entre o Alencar e o Dom Pedro II. Sabe por quê? Porque o Magalhães era protegido do Dom Pedro II. E quando o Alencar começou a fazer críticas, dizendo que o Magalhães não tinha talento para falar do índio brasileiro, adivinha quem tomou as dores do poeta? O próprio Dom Pedro II. E sabe que essa coisa só acabou quando o Alencar começou a publicar livros. E aí pronto, não houve mesmo como contestar. O escritor José de Alencar tinha muito mais talento que o Gonçalves de Magalhães. Sabe um outro feito histórico dele? Ele escreveu a primeira peça de teatro dentro do romantismo, a tragédia Antônio José ou O Poeta e a Inquisição. Na contramão da tendência da época, que era a tendência de comédias, o Magalhães inaugurou o teatro com uma tragédia. Conclusão, escreveu vários livros, escreveu vários poemas, mas hoje a obra dele tem pouco valor literário. Tranquilo? Vamos conhecer a vida e a obra de um dos poetas mais famosos de toda a literatura, o Antônio Gonçalves Dias. Ele é do Maranhão, lá de Caxias, e era mulato, filho de português e mestiço. Com muito esforço, a família mandou-o para Portugal, estudar direito em Coimbra. E sabe que ali ele teve a ideia genial de escrever o poema Canção do Exílio, com saudade do Brasil. Resultado, quando voltou formado para o Brasil, estava famoso lá em Portugal, aqui no Brasil e até na França. Foi o nosso primeiro poeta de fama internacional. Mas a história de amor do Gonçalves Dias e da Ana Amélia é uma história triste, não vá chorar. Ele, então, apaixonado por uma mulher branca, de família tradicional e rica, resolveu casar-se com ela e praticou aquele ritual que era comum na época. Pediu a mão da moça por meio de uma carta. A família, para garantir que nada ia dar errado, mandou Ana Amélia para Portugal e respondeu com um bilhete dizendo que preferiam ver a Ana Amélia morta, mas não casada com o mulato. Só para você entender o que era o racismo no Brasil da época. E sabe o que o Gonçalves Dias fez para conquistar a mulher amada? Nada. Não esqueça que você está no romantismo, o poeta é muito individualista, naturalmente gosta de tristeza e de morte, e o Gonçalves Dias só não se suicidou, como aconteceu com o Werther lá na literatura alemã, né? Mas ele simplesmente ficou quieto, não fez nada, e a Ana Amélia se casou com outro homem lá em Portugal, por imposição da família. Sabia que os dois se encontraram aqui em terra brasileira, lá em São Luís, lá no Maranhão, e a Ana Amélia acusou o poeta, disse que só estava casada com outro homem, porque o namorado aqui do Brasil era covarde e não fez nada para evitar. Ele, então, movido por essa acusação, compôs um dos poemas mais interessantes da nossa literatura. Ainda uma vez adeus, uma espécie de despedida, depois que conheceu a amada já casada com outro homem. Tranquilo? Sabe como essa história terminou? A Ana Amélia abandonou o marido numa tentativa de se unir ao poeta, mas ele se casou com outra mulher porque não sabia das intenções da amada. A mulher do Gonçalves Dias morreu, naturalmente colaborou até com a história, mas ele foi o primeiro poeta da literatura a pegar a tuberculose. Então, doente, ele queria mesmo era tentar livrar-se da doença e o governo brasileiro mandou-o para a França. Lá os médicos o desenganaram e ele fez um último pedido, queria morrer no Maranhão.
equipar o navio, uma espécie de navio hospital, para trazê-lo ao Brasil, mas não sei se o governo tentou economizar e o navio era velho, afundou no caminho. Naturalmente afundou perto da terra, já em águas maranhenses, e todos se salvaram, menos o Antônio Gonçalves Dias, que morreu afogado. Olha, na literatura ele ficou famoso então com a poesia lírico-amorosa, mas ficou famoso também como poeta que exaltou o índio. Olha os poemas: Ijuca Pirama, Canto do Guerreiro, Canção do Tamoio e Marabá. Naturalmente, o navio que o trouxe para o Brasil ficou famoso, ficou na história da literatura, é o navio Ville de Boulogne. Tranquilo? É hora de conhecer as obras do Gonçalves Dias. As obras propriamente ditas não aparecem muito em prova de vestibular. Primeiros cantos, segundos cantos, Cestilha de Frei Antão, Últimos Cantos e os Chimbiras, que é um poema épico incompleto. Mas sabe o que aparece muito em prova de vestibular? São os poemas famosos que você viu comigo, né? O Ijuca Pirama, o Canto do Guerreiro, naturalmente o Ainda Uma Vez a Deus e principalmente a Canção do Exílio, que todo mundo admira, todo mundo sabe de cor. Agora, dentre os poemas indianistas, o mais famoso chama-se Ijuca Pirama, vale a pena ler, é uma história impressionante, mas não é romance, não é conto, não é novela, é uma história contada por meio da poesia. Naturalmente, um duelo entre dois índios, a morte, né, com dignidade de herói, um ritual de canibalismo que não era muito só para comer a carne humana, mas comer a carne daquele que tinha coragem de morrer. Ijuca Pirama em Tupi-Guarani significa aquele que merece morrer. Naturalmente, o Ijuca Pirama tinha um pai cego, não é? E diante de uma tribo inteira que esperava comer o índio, comê-lo literalmente, né? Porque iam mandá-lo para uma fogueira, ele ia ser assado, queimado, uma coisa assim. Ele então chorou diante da tribo porque não admitia morrer e deixar que o pai morresse abandonado na floresta. Sabe como terminou? Um duelo desigual entre o Ijuca Pirama e uns 10 índios da tribo inimiga. Naturalmente, não um duelo para matar ninguém, mas para medir forças, e o Ijuca Pirama mostrou que tinha coragem de lutar, que não era covarde, não era medroso. Termina então com a ideia de que o índio brasileiro, representado pelo Ijuca Pirama, ou ainda o índio do Gonçalves Dias, é o índio destemido, é o índio herói que não teme morrer. Tranquilo? Álvares de Azevedo é o poeta mais representativo do mal do século na nossa literatura. Acredite, com 15 anos o camarada já era poeta e era adulto. Não era poesia infantil, nem poesia imatura. O camarada escrevia como gente grande. Com 17 ele entrou na Faculdade de Direito de São Paulo. Acredite, foi sempre ótimo aluno, com notas boas e tudo mais. E com 19 realizou seu grande sonho, pegou tuberculose. E fez até uma festa para os amigos, mas só podia entrar quem estivesse gripado e tossindo. É como se fosse uma festa para doentes. E aí, claro, né, com esse clima de morte, ele faz poemas que você nem acredita, já falando de morte. Olha uma amostra, né? Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Imagine, o camarada está dizendo que não ficaria com o peito tão cheio de amor se morresse no outro dia. Outra característica dele é o sonho, a evasão, que significa fuga da realidade. Olha esse poema de amor. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo, ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Sabe que não só deste poema, mas em outros também, ele vai insinuando que ama, mas é um amor platônico, um amor em que a mulher está distante dele e, na prática, dizem que o poeta jamais se apaixonou por alguém, morreu virgem. Como toda pessoa sentenciada à morte, o Álvares de Azevedo teve direito ao último pedido. Para quem que ele fez? Eu acho que para a morte, quem sabe para Deus ou para si mesmo. Olha o que ele disse. Descanse o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Dizem que foi exatamente isso que escreveram no túmulo do Álvares de Azevedo. E marca registrada dele, além da morte, é o amor idealizado. Olha o que ele confessou. Se uma lágrima às pálpebras me inunda,
Se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. É como se confessasse, vou morrer, mas nunca beijei uma mulher ou nunca fui beijado por mulher nenhuma. Tranquilo? Muita gente tem uma ideia errada sobre a vida do Álvaro de Azevedo. É que ele tem um livro chamado Noite na Taverna, que é um livro de história, de contos, né? E ali ele conta a história de jovens da alta sociedade paulista que iam para puteiros, bebiam, se envolviam com mulheres e até cometiam crimes, roubavam e até matavam. Olhe, dessas histórias ficou a ideia de que o Álvares era boêmio, que se envolvia com prostitutas e que bebia. Tudo engano, porque o camarada só usava a imaginação. Era dedicado aos livros, dedicado aos estudos, e tudo leva a crer que ele morreu e não fez nada, mas absolutamente nada errado na vida. Tranquilo? Quem tem uma vida muito interessante, talvez a vida mais interessante que a obra, é o Fagundes Varela. Olha o que ele fez. Com 18 anos, ele foi para a Faculdade de Direito em São Paulo, aquela mesma do Álvares de Azevedo. O pai era juiz no interior e mandava dinheiro para o filho continuar estudando. Sabe em que ele aplicava dinheiro? Na farra e em mulheres. Com 21 anos, ele se envolveu com uma artista de circo chamada Alice. E olha, foi aquela paixão meio violenta que, como tudo indicava, não ia dar em nada, mas ele acompanhou o circo, ele acompanhou a mulher, terminou engravidando-a, e aí os pais da Alice obrigaram que o Varela se casasse. Foi engraçado, quando ele descobriu que a mulher estava grávida, ele inventou que não podia casar, primeiro porque não tinha condição de sustentar a família, segundo porque tinha que voltar para a faculdade de Direito. Olha, o camarada, agora diante de uma responsabilidade, ele queria fugir. As famílias da época eram muito tradicionais e ele teve que casar. Adivinha? O casamento foi uma tragédia porque o camarada simplesmente continuou fazendo o que ele fazia antes, beber, envolver-se com outras mulheres e fazer farras dentro do próprio circo. Mas aí veio uma notícia que mudou totalmente a vida do poeta. A Alice confessou que estava grávida. Olha, pense num camarada que agora, diante da responsabilidade de ser pai, mudou totalmente. Estudou e até ameaçou trabalhar. Fez as pazes com o pai e fez do filho que ia nascer uma espécie de tábua de salvação. A criança nasceu, ele colocou o nome de Emiliano e essa alegria durou pouco, porque o Emiliano morreu com 3 meses de idade. Agora imagine o efeito da morte do filho sobre a vida do poeta. Se ele até então fez coisa séria pela primeira vez, é porque o filho nasceu. Agora que morreu, o poeta nunca mais se equilibrou. Passou o resto da vida como uma espécie de andarilho, andando de fazenda em fazenda, de cidade em cidade, em contato com a natureza, e só uma coisa ele levava a sério: escrever poesia. Quer um exemplo? É o poema que ele fez em homenagem à morte do filho, Cântico do Calvário, que é uma elegia, ou seja, poema dedicado a quem morre, e com uma novidade do romantismo, o famoso poema em versos brancos. Vamos ler um trecho? Olha o que ele diz. Eras na vida a pomba predileta que sobre o mar de angústia conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime. Você percebeu, o filho então era tudo para o Fagundes Varela. Sabe como é que esse poema continua? O filho morreu, o teto caiu e o poeta então confessa que daquele dia em diante não será mais nada na vida. Sabe que uma vez uma prima dele, chamada Belisária, propôs casar-se com o poeta e era de família boa, tradicional, rica. Ele disse, caso, não dou trabalho nenhum. Casou e foi uma tragédia. Até que vieram mais uns 2 ou 3 filhos, mas o poeta jamais levou o casamento a sério, exceto na hora de fazer os filhos. Vamos falar de aspecto popular. Qual é a poesia do Fagundes Varela que é lida e admirada ainda hoje? É aquela que fala da natureza. Olha um trechinho. Por tudo que o céu revela, por tudo que a terra dá, eu te juro que minha alma da tua alma escrava está. Guarda contigo esse emblema da flor do maracujá. Ele é exímio exaltador da natureza, em versos curtos, numa rima fácil, que você vai adorar
e são poemas que estão em tudo que é livro de literatura. Olha, a decadência física e moral marcou o fim da vida do poeta, morreu com 33 anos, bem depois dos 20, como ele havia programado. A obra dele é densa e variada, são 8 livros. Talvez por essa vida mais livre, mais libertina, ele tenha escrito mais que os outros poetas. E a obra máxima dele, Cantos e Fantasias, é dentro desta obra que está o poema Cântico do Calvário. Tranquilo? Vamos conhecer o poeta de linguagem mais simples e fácil do romantismo, é o Casimiro de Abreu. Ele ganhou até o apelido de poeta da saudade. E o que marca, ou aquilo que está na mente, tanto do aluno quanto do examinador, é o poema Meus 8 anos. Vamos ler? Ó que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Agora, note o que fez o Oswaldo de Andrade, poeta famoso do modernismo, o principal organizador da Semana de Arte Moderna. Fez também Meus 8 anos, naturalmente, num famoso poema paródia. Vamos ler? Ó que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância, que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Perceba a ironia do Oswaldo de Andrade. Ele então pega o poema do Casimiro de Abreu, refaz, naturalmente com outra linguagem e até com erros gramaticais, tentando demonstrar que o que predominava no modernismo era, naturalmente, valorização da infância, mas uma linguagem totalmente diferente. Tranquilo? O Casimiro de Abreu fez um poema interessante em que ele confessa que o poeta do romantismo, ou o jovem daquela época, tinha amor, mas de verdade tinha medo de se aproximar das mulheres. Olha o que ele diz: quando te fuge me desvio o cauto da luz de fogo que te cerca, ó bela, contigo dizes, suspirando amores, meu Deus, que gelo, que frieza aquela. Como te enganas, meu amor é chama, que se alimenta no voraz segredo, e se te fujo é que te adoro, louco, és bela, eu moço, tens amor, eu medo. Acredite, no próprio romantismo, a canção do exílio do Gonçalves Dias foi imitada pelo Casimiro de Abreu. Dizem que nenhum outro poema da literatura mereceu tanta atenção de outros autores quanto a canção do exílio. Vamos ver a versão do Casimiro de Abreu? Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e tu bem vês que eu morro, respirando este ar. Faz que eu vivo, Senhor, dá-me de novo os gozos do meu lar. Note que ele retoma a canção do exílio do Gonçalves Dias, ainda com Palmeiras, ainda com sabiá, e observe, no modernismo, outros autores, o Carlos Drummond de Andrade entre eles, também vão retomar essa temática do patriotismo e vão revalorizar a canção do exílio do Gonçalves Dias. Tranquilo? O último poeta da segunda geração romântica, o Junqueira Freire, com uma vida muito interessante, porque desde criança ele foi criado para ser padre. Era uma espécie de imposição da família, muito comum naquela época. Veja que o livro Dom Casmurro, por exemplo, do Machado de Assis, no Realismo, trata exatamente dessa problemática. A família tinha orgulho de ter um filho padre. Sabe que esse efeito na vida do Junqueira Freire foi uma tragédia. Por quê? Porque o camarada com 19 anos já estava na Ordem de São Bento, a famosa Ordem Beneditina. Mas o que ficou do seminário ou da vida monástica foi decepção. Imagine o camarada que passou pela igreja, até exerceu mesmo o celibato durante algum tempo, mas fazia poesia querendo morrer e adivinha para onde ele queria ir depois da morte? Para o inferno. Então a religião não pacificou o camarada, pelo contrário, aumentou muito a sua revolta. Agora ele é capaz de fazer verdadeira declaração de amor à morte. Quer ver? Leia comigo. Amei-te sempre e pertencer-te quero, para sempre também, amiga morte. Quero o chão, quero a terra, esse elemento que não se sente dos vai-vens da sorte. Como você percebeu, muita semelhança entre a poesia do Junqueira Freire e a poesia do próprio Álvares de Azevedo. Tranquilo?
Vamos conhecer a vida e a obra do último poeta do romantismo, o Castro Alves, que já pertence à terceira geração. A vida dele é bem interessante. Ele é da Bahia, a mãe morreu quando o poeta era bem jovem e, olhe, quem matou a mãe do Castro Alves foi a tuberculose. O pai, que era médico, mandou o filho para Recife estudar direito e ali ele ficou logo famoso, duas famas, de poeta e de conquistador. Logo veio um romance escandaloso, o poeta Castro Alves com a atriz portuguesa Eugênia Câmara. Sabe que os holofotes se voltaram para os dois, muito comentário, muita fofoca, principalmente que ele era gigolô, que sobrevivia à custa do dinheiro da Eugênia, e um belo dia a grana acabou e o romance também. E sabe que veio uma tragédia? Ele foi a uma caçada, coisa de estudante, de jovem da época, e ali uma arma acidentalmente disparou e o tiro foi sobre o tornozelo da perna esquerda. Olhe, por conta desse acidente, por mais que os médicos de São Paulo e depois do Rio de Janeiro se esforçassem, o poeta teve que amputar a perna e ficou deficiente. Pois bem, naturalmente, antes dessa tragédia toda, ele brilhou com Gonzaga, a Revolução de Minas, que era uma peça teatral que ele fez em homenagem àquela história lá do arcadismo, né, do Tomás Antônio Gonzaga e da Maria Doroteia, o Dirceu e a Marília, e agora, de repente, depois dessa tragédia, adivinha que doença o poeta pegou? A doença que matou vários outros poetas do romantismo, a tuberculose. E ele tinha apenas 22 anos de idade. Conclusão, o poeta que imaginara morrer com 90, 100 anos, morreu com 24. Tranquilo? Acredite, Castro Alves foi o poeta proibido do romantismo. Sabe quem fazia campanha contra ele nas igrejas? Os padres, na hora do sermão. E por que os padres incentivavam as famílias a não deixarem, principalmente as filhas, lerem os poemas do Castro Alves? Porque tinha uma certa dose erótica. Ele foi o primeiro poeta da literatura a falar de seio e da nudez da mulher. Quer um exemplo? Aí veja se é proibido. Boa noite, Maria, eu vou-me embora, a lua nas janelas bate em cheio, boa noite, Maria, tarde é tarde, não me apertes assim contra teu seio. Boa noite, tu dizes boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. É essa poesia ousada, falando de caso de amor e naturalmente de nudez da mulher, que leva a Igreja Católica a fazer campanha contra o Castro Alves. Não deu certo. Ele foi o poeta mais lido da época, porque sabe como é o brasileiro. Se é proibido, ele quer experimentar, ele quer ver de qualquer maneira. Tranquilo? Mais um poema proibido pela Igreja Católica na época do romantismo, Adeus de Teresa do Castro Alves. Sabe o que ele ensinou nesse poema? Ele ensinou que não tem aquele ritual como os livros contam. Ritual de namoro, noivado, casamento e depois sexo. Castro Alves escreve um poema em que isso é atropelado e na primeira vez em que ele e uma mulher se encontram, já vão para a cama. Comprove. A vez primeira que fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus. E amamos juntos e depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela corada murmurou-me adeus. Sabe que o autor fala de 3 encontros entre ele e a Teresa, e adivinha qual era o ritual? Eles se encontravam e automaticamente iam para a cama. E sabe como terminou essa história? O poeta ou o amante viajou, quando voltou a mulher estava na cama com outro homem e os dois se separaram. Olha essa ideia de que o camarada conhece uma mulher, não namora, não fica noivo, nem casa e vai para a cama, e ainda que a mulher podia trair o homem num caso de adultério, isso chocava a igreja e a sociedade da época. Sabe quem fez um poema com o nome igualzinho, só que na época do modernismo? O Manuel Bandeira. E aí o poema é bem diferente do poema do Castro Alves. Vamos ler? Olha o que o Manuel Bandeira disse. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra
e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Se você comparar o poema do Castro Alves, ele vai valorizar o amor físico, vai valorizar o aspecto físico e, naturalmente, a beleza. Mas, se você se aprofundar no poema do Manuel Bandeira, ele achou a mulher feia da primeira vez, mais feia ainda da segunda, mas da terceira vez, quando ele diz que o céu e a terra se misturaram, é que agora ele viu a mulher com os olhos do coração, se é que olhos do coração existem, ou ainda valorizou o lado interior. Tranquilo? E agora vamos conhecer as obras do Castro Alves. Ele é autor de Espumas Flutuantes, que são poesias líricas, né? Nem sempre amorosas, mas líricas de qualquer maneira. Gonzaga, a Revolução de Minas, é a sua experiência no teatro. A Cachoeira de Paulo Afonso, que é um poema, né? Um poema dramático contra a escravidão. E Os Escravos, que é o melhor livro do autor, todo ele composto de poesias sociais. E é claro, em prova de vestibular, podem aparecer os poemas famosos, O Navio Negreiro, Vozes da África, O Adeus de Teresa, Adormecida, Mocidade e Morte e o livro E a América. Tranquilo? E agora uma proposta para ver se você está de bem com os autores e com os temas do romantismo. Vamos a ela? A exaltação ao índio na poesia. Bora, pense, índio na poesia. Só pode ser, bora, qual é o nome? Gonçalves Dias. A saudade da pátria, da família e da infância. E agora? Ficou até conhecido como poeta da saudade. Quero ouvir? É o Casimiro de Abreu. E o amor erótico constitui temas, respectivamente, dos seguintes autores do romantismo. O amor erótico é particularidade do Castro Alves. Lembra? A poesia do Castro Alves foi até proibida pela Igreja Católica por conta das sugestões eróticas. Não era nem muito a palavra no campo da imoralidade ou da nudez, mas as sugestões de erotismo. Portanto, você que ficou com a letra B, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu e Castro Alves, parabéns, você está realmente entendendo a literatura romântica. Tranquilo? Olha, uma questão muito comum na literatura e principalmente nas provas do Enem. É um texto crítico sobre a vida e a obra de determinado autor. Vamos ler? Durante anos, Gonçalves de Magalhães foi considerado o maior poeta pátrio. Transformou-se em símbolo oficial da literatura brasileira, merecendo inclusive grande apreço de Dom Pedro II. A Confederação dos Tamoios, tentativa de indianismo, época em que a proximidade dissolve o lirismo, significou a crise dessa carreira triunfante. Quem o denunciou ou quem denunciou o artificialismo de sua obra foi. E agora, qual foi o camarada que teve coragem de criticar o Gonçalves de Magalhães, mesmo sabendo que ele era apadrinhado pelo Dom Pedro II? Acreditem, foi José de Alencar, o famoso autor de Iracema e o autor de Guarani. E sabe por que ele o criticou? O Alencar é interessante, nem havia publicado ainda as obras indianistas, mas enxergou que o indianismo do Gonçalves de Magalhães era fraco, que ele, Alencar, tinha muito mais talento para exaltar o índio brasileiro. Sabe quem saiu em defesa do poeta? Você já adivinha, foi o próprio Dom Pedro II. Mas o Alencar aproveitou e disse que Dom Pedro não entendia nem de política, quanto mais de literatura. E essa briga terminou sendo mais entre o Alencar e o Dom Pedro II do que entre o Alencar e o Gonçalves de Magalhães. Uma boa curiosidade na nossa literatura. Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito a sua presença na aula de hoje e convidá-lo para a nossa próxima aula de literatura. Até a próxima, então.